Olá pessoal, se é sobre CV, Saltori e Saltec com você. Você sabia o que exatamente um recrutador ele quer e deseja ouvir sobre você numa entrevista? Então nesse vídeo eu vou te contar e vou te mostrar quais são as verdades atrás das expectativas de um entrevistador. Fique comigo até o final, dê o seu like e se inscreve no canal. Se você acha que entrevista é só para responder perguntas, você está errado. O entrevistador, ele não quer ouvir a resposta certa, ele quer saber exatamente quem é você. Então, ou seja, você tem que mostrar verdadeiramente quem é você do ponto de vista comportamental e técnico. A entrevista é a sua chance de conversar sobre tudo que você gostaria que alguém ouvisse sobre a sua vida profissional, a sua trajetória profissional, sobre o que você sabe fazer. Não sabe como fazer isso? Eu te ensino a dominar a técnica de entrevista. Aqui na Saltória nós temos a ferramenta MAI, Método de Abordagem de Entrevista. É uma ferramenta com 35 perguntas bem recorrentes de processo seletivo, onde você vai parar, pensar e escrever sobre como você responderia, por exemplo, como é seu processo de tomada de decisão. Essa ferramenta faz com que todo o estresse, ansiedade e nervosismo sumam para que você tenha foco na sua performance de conteúdo. Você sabia que a ansiedade é a sua inimiga numa entrevista? O medo de errar, o receio de não agradar, tudo isso faz com que a ansiedade só aumente na hora da entrevista. Por isso que você precisa driblar a mente, a memória, para que ela foque no conteúdo que você preparou através da ferramenta MAI. E claro, controlar tudo isso para você ganhar a vaga, porque esse é o verdadeiro preparo de entrevista que você deve focar e pode se preparar. Vamos a algumas estratégias de preparo além da ferramenta MAI. Eu tenho várias estratégias de preparo além da ferramenta MAI, Método de Abordagem de Entrevista. Vamos comigo. Você pode e deve estudar sobre a vaga e sobre a empresa. Por sinal, eu já coloquei aqui no canal como fazer perguntas e responder a respeito do escopo da vaga, do que está descrito na vaga. Aqui se chama ferramenta Mentoria Direcionada ao Escopo da Vaga. Todo o conteúdo que você conseguir gerar como preparatório para ir para aquela entrevista, mais a memória retém esse conteúdo, mais você foca neste conteúdo e consegue oferecer como alta performance na hora da entrevista. Pratique suas respostas, mas não precisa decorar. Muito embora muita gente é contra a estratégia de decorar, eu sou a favor. Porque nem se a gente quiser se tornar mecânico na hora, por mais que tenha decorado o conteúdo, isso ocorrerá. Por quê? Porque existem emoções que vão junto com o conteúdo a ser declarado. Então não se preocupe, se quiser decorar, pode decorar. Não vai se tornar mecânico, até porque você sentirá uma certa pressão. E isso é até bom, porque esse nervosismo dá um alerta para o corpo, um alerta para a mente, para ela focar no conteúdo que você preparou. Controle da respiração, isso é muito importante. Quanto mais você controlar a respiração e atenção aos ouvidos, porque você precisa prestar atenção ao que está sendo perguntado. Às vezes, numa sequência, existem 2, 3 tipos de pergunta. E se você não pratica o ouvido, a audição, você tende a perder o tom do que está sendo perguntado. E aí perdeu, vai se enrolar e vai responder errado. E você, está gostando desse vídeo? Concorda? Discorda? Me deixa te conhecer, deixa seu comentário, se identifique para que eu consiga entender a sua opinião e trazer sempre conteúdos agregadores aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like para eu trazer sempre conteúdos agregadores. Esteja no controle do tempo de fala. Não precisa falar muito rápido e nem ser moroso. Até porque estudos indicam que uma boa resposta pode ficar entre 45 segundos e 1 minuto. Claro que quando a pergunta for complexa, às vezes a resposta ela vai ultrapassar 1 minuto, chegando até 1 minuto e meio. Você acha que isso é pouco tempo? Não, não é. Numa dinâmica
de ambiente, que é só você, um entrevistador, cujo foco está em você, o tempo fica até longo. Mostre sua experiência com resultados concretos. Por isso que ser fiel aos bullets do currículo, aos temas técnicos que aqui na Saltori a gente negrita, ser fiel ao como você fez lá, escrito no currículo, e trazer para sua comunicação falada é muito importante. Isso traz uma destreza de comunicação, além de você ser fiel ao conteúdo que está na frente do entrevistador, que o seu currículo pode estar aberto em tela ou impresso na frente do entrevistador, da entrevistadora. Cuide do tempo verbal, de como você vai retratar os seus comportamentos técnicos perante os assuntos técnicos ao declarar os seus projetos, seus resultados e conhecimentos a respeito da vaga e ao que está sendo perguntado. Nós, brasileiros, usamos o gerúndio de forma errada. O melhor, esquecemos inclusive de utilizar o tempo verbal passado, presente principalmente. Entrevista de alta performance, a pessoa presta atenção no verbo e principalmente quando o verbo cabe estar no presente, porque ela precisa mostrar o que ela tem, o que ela é para se vender na entrevista. Quando a pessoa consegue, coloca o verbo no presente, o conteúdo narrado fica incrível. Então faça isso com as suas narrativas, eu tenho certeza que você mostrará mais destreza ainda sobre as suas narrativas e conteúdos técnicos, que é o que importa numa dinâmica de entrevista. E claro, não podia deixar de falar deles, os vícios de linguagem, que são 3. A gente, ou você, ou nós. Aí eu empresto o verbo fazer. A gente fez, nós fazemos, ou você tem que fazer. Então, conforme você usa esses vícios de linguagem conjugados no seu verbo, porque você está falando de você, cuidado. Os vícios de linguagem tendem a configurar lá na imaginação, no acompanhamento do seu raciocínio lógico, na cabeça do entrevistador, ele começa a imaginar você e uma galera. Aí ele nem consegue te achar, porque tanto a gente fez que ele fala, mas o que exatamente esse meu entrevistado, essa minha entrevistada, fez nesse assunto que ele está narrando? Eu não consigo enxergá-lo, porque essa é a tendência de configuração mental. Então, não use vícios de linguagem. Sinta-se à vontade, sinta-se confortável e fale em primeira pessoa. Eu fiz, portanto o resultado foi alcançado em 1 mês, era previsto 3 meses. Olha que legal, fica bom, não fica? Então é isso, esqueça os vícios de linguagem porque eles não são bem-vindos na dinâmica de entrevista. Eu tenho falado isso em quase todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês, porque eu sou uma defensora do poder da narrativa em primeira pessoa, até porque a entrevista é sobre você, sobre eu, por exemplo. Então, é preciso ter cuidado ao usar as pessoas nos verbos. Então é isso, pessoal. Se é sobre CV, Saltori e Saltec com você.